Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês que têm passado por aqui, que têm se inscrevido, que têm deixado seu pedido de oração, que, aleluia, louvado seja Deus, tem, apoiado esse trabalho, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, meus amados e minhas amadas. O estudo de hoje, amados, é para falar dos 3 papéis, aleluia, de Satanás. Os 3 papéis de Satanás, aleluia, que é primeiro o tentador, segundo enganador e terceiro acusador. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estudaremos, aleluia, louvado seja Deus, glórias a Jesus, esses 3 papéis de Satanás, que ele agem, na vida das pessoas para tentar atrapalhar a nossa caminhada com Deus, mas o Senhor, Ele não vai deixar, porque o Senhor, Ele sempre está, a nos despertar, a falar conosco. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá em Gênesis 3:1, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o inimigo, Satanás, ele é sagaz, ele é astuto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não está limitado a um único papel, aleluia, o método de ataque. Então, amados, quando nós, aleluia, começamos a estudar a palavra de Deus, aleluia, as escrituras, ela nos revela muitos tipos de operação usados contra o povo de Deus, que Satanás usa contra as nossas vidas. Se o diabo não é bem sucedido em derrotar, alguém, ele sempre vai usar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai atacar com outros ataques. Aí, se ele vem como tentador e ele não consegue, ele vem como enganador. Se ele não consegue como enganador, ele vem como acusador. Mas ele sempre tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um ataque. Ele sempre está pronto a nos atacar. Vocês estão entendendo, minhas amadas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando ele tentava derrubar o povo de Deus, tentando e não conseguia, ele vinha enganando. Quando ele também não conseguia, ele vinha acusando. Mas ele sempre estava ali tentando o povo de Deus. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Jesus, ali em Mateus 10:16, Jesus, ele chega para os seus seguidores e ele diz, olha, sejam prudentes como as serpentes. Sejam prudentes como as serpentes. Aleluia. O Senhor, ele mostra que as serpentes, tem um nível significativo de inteligência, porque quando elas percebem que o perigo está perto delas, elas se erguem. Elas se erguem, ela fica pronta para atacar, pronta para dar o bote. Por quê? Porque elas não querem ser atacadas. E muitas das vezes nós estamos andando com pessoas fingidas, pessoas falsas, pessoas maldosas. Deus nos dá sinais e nós, fingimos que não vimos aquele sinal que o Senhor nos deu, aquela alerta que o Senhor nos deu, que o Senhor nos acendeu. E aí a gente deixa passar e aí somos atacados, não porque Deus não nos avisou, porque nós não ficamos ligados, não ficamos, aleluia, atentos aos sinais. Então, enquanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai descobrindo mais sobre o nosso inimigo. Aleluia. E Paulo, ele diz que não deveríamos sermos ignorantes. Está lá em 1 Coríntios 2:11. Nós não devemos sermos ignorantes acerca destas coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes a gente vai, quando a gente se dá conta de que o inimigo aleluia, a gente fica chocada. Mas a palavra de Deus está aqui para a gente aprender.
Então, louvado seja Deus, o escritor, ele diz aqui assim: lentamente me dei conta de que Satanás usa três principais estratégias para atacar o crente. Se com uma delas o diabo não obtém sucesso contra um cristão, geralmente usará outra forma de ataque. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele vai sempre estar usando, aleluia, um ataque para derrubar o crente, um servo de Deus, uma serva de Deus. Então fique atenta, fique atento, meus amados. Aleluia! Com os sinais que o Senhor ele nos dá. Então, a gente vê ali no Jardim do Éden que na primeira vez em que Satanás ele se aproxima, né, da humanidade, ele se apresenta como? Ele se apresenta para Adão e Eva ali como o quê? Como tentador. Ele tenta Eva comer aquele fruto. E Eva, nela come o fruto e dá para Adão. Então o quê? Ela tenta a Eva, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, dizendo: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Que está em Gênesis 3:1. Então ele chega tentando a Eva. É assim que Deus disse? Não tem pessoas que falam assim também? Ah, não faça isso não. Ah, para que estar com uma mulher só? Para que estar com um homem só? Ah, para que isso? Para que tanta santidade? Ah, por que você não bebe? Por que você não fuma? Ah, por que você não vai ali, aleluia, numa balada? Ah, não tem nada não. Então, tome cuidado com isso, com essa palavra, com essa voz. Tome cuidado porque é o inimigo querendo te derrubar. Aí ele diz, ele chega tentando Eva e diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, foi também nesse papel que o Senhor Jesus o encontrou, aleluia, o primeiro confronto entre eles, aleluia, que foi registrado ali em Mateus 4:3, quando Jesus está ali naquele deserto, foi provado, foi levado pelo Espírito Santo ali o deserto, o Espírito Santo conduziu Jesus depois do batismo. Jesus se encontrou também ali, nesse papel, ali junto com o inimigo, chega até ele ali tentando. Então, Jesus ele foi tentado ali, também nesse mesmo papel, como Eva foi. Ele foi tentando ali Jesus. Aleluia, a se render a ele, a se prostrar a ele. Ele disse que dava todas as glórias deste mundo. Ele disse que Jesus podia transformar as pedras em pão, né? E o Senhor ali vence o inimigo, aleluia, das nossas almas com a própria palavra. Você não precisa brigar com o inimigo. A nossa luta não é contra a carne e sangue, contra as potestades e principados, aleluia, da maldade. Então você não precisa brigar com pessoas e nem você vai estar xingando o adversário. Você vence com a palavra de Deus. Então, aleluia, louvado seja. Então foi nesse papel que o Senhor Jesus também, né, o encontrou. Deu de cara ali com Satanás ali no deserto ali. Ele confrontando o Senhor Jesus. Tentando o Senhor Jesus. E ele chega para o Senhor e diz: então o tentador aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Está em Mateus 4:3. Queria botar dúvida no Senhor Jesus. Trazer dúvida para o Senhor Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era, sabia quem havia chamado ele, né, para fazer aquela obra. Deus era quem tinha enviado o Senhor Jesus para fazer aquela obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor não tinha dúvida. Eu também não tenho que ter dúvida. Você não pode ter dúvida do chamado de Deus na tua vida. Porque, aleluia, a dúvida impede do Senhor operar em nossas vidas. Se o Senhor Jesus tivesse tido dúvida aqui, aleluia, Eva caiu, mas Jesus não. Jesus não cedeu à tentação. Aleluia. Então o Senhor estava provando que eu e você, nós venceremos. Aleluia. Que a carne, o povo aí fora diz que a carne é fraca, o espírito é forte. Que não vence, né? Quando vê uma mulher bonita, quando vê um homem bonito, quando vê uma tentação, não consegue, mas vence. Vence, aleluia, através da palavra de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós temos temor.
das coisas de Deus e nós não vamos nos rendermos ao pecado. Então nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, amados, evidentemente os cristãos primitivos foram advertidos deste termo, tentador. E também, aleluia, dessa tática, pois Paulo, não, o apóstolo Paulo também ele escreve, aleluia, ele diz, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado de vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor, que está em 1 Tessalonicenses 3:5, Paulo falando para essa igreja, aleluia, falando para os Tessalonicenses, aleluia, Paulo ele temeu que aquele povo fosse tentado, fosse provados pelo inimigo, porque o inimigo também ele prova, ele nos prova e o Senhor permite. O Senhor permite o inimigo, ali nos provar, para ver se a gente vai duvidar, para ver se a gente vai largar a nossa cruz, para ver se a gente vai virar as costas para o Senhor. Deus permite, porque Paulo escreveu aqui. Então, os ataques do tentador são bastante reais e às vezes obtém o que? Sucesso em derrotar um crente. Quantos crentes caídos, quantos crentes prostrados, quantos crentes na idolatria, quantos crentes na prostituição, quantos crentes na lascívia, quantos crentes na pornografia, quantos crentes, aleluia, presos aí em altares do diabo, ergueram altares no mundo espiritual do pecado e pecaram contra o Senhor. Embora a tentação seja o primeiro método de ataque do diabo, então o primeiro método de ataque do diabo é a tentação. Ela é de fato, a tentação é a mais fraca das suas 3 táticas principais. É a mais fraca. Jesus venceu esse ataque facilmente apenas citando, a palavra de Deus. Não precisou usar muitos textos. Não, das escrituras, quando o tentador veio contra ele. Na verdade, alguns golpes, Jesus só deu alguns golpes nele com a espada do Espírito, E derrotou ali, o projeto, o que ele queria que acontecesse com o Senhor Jesus. Jesus, golpeia ele com a palavra, e é assim que nós devemos fazer. Então, aleluia, eu falei do tentador, agora eu vou falar do enganador, o papel dele como enganador. Peço a você que se inscreva, deixe seu joinha, seu pedido de oração, compartilhe o vídeo e juntos somos mais fortes. Então, amados, como o tentador ele faz isso, agora o papel dele como enganador. Como enganador, aleluia, muito mais crentes são feridos, muito mais servos de Deus são feridos pelo diabo. Quando este vem como enganador, aleluia, do que quando vem como tentador. Então, como enganador, ele consegue ferir mais. Porque imagine você andar com uma pessoa que tem o espírito do engano. José foi tentado ali com a mulher, pela mulher de Potifar, mas ele venceu. Mas nós também, aleluia, temos pessoas em nossa volta que têm o espírito do engano e é difícil. Porque temos que termos olhos espirituais para poder enxergarmos que ali não tem o espírito de Deus, tem o espírito do enganador. Então, aleluia, nós temos que estar na palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus nós não temos discernimentos, amados. Só temos discernimento se estivermos na palavra do Senhor, se conhecermos a palavra de Deus. Então, essa tática dele, de enganar o povo é muito mais difícil ali para quem está ali andando com uma pessoa que tem esse espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15, quando depois de ficar chocado com o fato de que muitos dos seus apóstolos eram falsos, apóstolo Paulo, ele se surpreende quando ele vê que muitos dos apóstolos dele ali eram falsos.
Eram pessoas enganadoras, pessoas enganosas, pessoas fingidas, pessoas que diziam que amava, mas não amava, pessoas falsas, né? Aleluia. Paulo ele fica chocado e ele escreve aqui em 2 Coríntios 11, 14 e 15, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo escreve este versículo e ele diz: "E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras." Então, Paulo ele escreve esse verso, essa palavra aqui, quando ele vê que os seus próprios apóstolos ali, os próprios que estavam ali com eles, com o apóstolo Paulo, eram pessoas falsas, a maioria deles eram falsas, e Paulo ele se assusta, ele fica chocado. Tamanha falsidade, tamanho espírito do engano no meio deles, ali. Porque o inimigo estava ali atuando no meio deles. Então, Paulo, ele ensinou, né, que assim como os falsos ministros pareciam verdadeiros, Satanás também pode se transformar em um legítimo anjo de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz, né, aleluia, que Satanás se transforma em anjo de luz. Porque louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, eles são muito parecidos. Por isso que dentro da igreja, dentro do meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus, tem o trigo e tem o joio, porque eles são muito parecidos. Muito parecidos. Só o Espírito Santo de Deus para nos revelar, nos descortinar, né? Aleluia, mostrar ali a verdade. Então Deus ele é luz e seus anjos são, né, luz. Os anjos de Deus também são luz. Então, Satanás em seu real estado é um anjo de trevas, mas ele pode se disfarçar como um anjo de luz. Quantos disfarçados? Lembra da mulher da mulher que está lá no Velho Testamento, mulher de Jeroboão, se não me falha a memória agora, é a mulher de Jeroboão, que ela vai disfarçada falar com o profeta, e quando chega ali, né, o profeta ele já sabia que ali ela estava disfarçada, quer dizer, ela foi ali com o espírito enganador. Ela queria enganar o profeta. Mas quando ela chega ali, Deus já havia dito ao profeta que ela ia chegar na casa dele disfarçada. Então Deus ele nos revela. Deus ele nos revela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não me falha a memória agora, era a mulher de Jeroboão, né? E então Deus ele nos revela. Quando nós estamos em Deus, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, o Senhor ele nos revela, amados. E ele vai revelar a você, espírito do engano. Vai revelar a você onde há uma tentação, um laço, né? Deus ele vai revelar a você, vai revelar a nós. Então, mas vamos ficar, aleluia, atentos, aleluia, porque Satanás ele se disfarça, aleluia, como anjo de luz para enganar o povo de Deus. Então, o propósito de Satanás, quando vem a uma pessoa no papel de enganador, é iludir, é ludibriar, para que aceite o falso como verdadeiro, amados. Eu não gosto de comprar nada que não seja original. Por quê? Porque quando você compra uma coisa que é genérico, tem o espírito do engano ali. Tem o espírito do engano. E a pessoa fica presa ali, porque ali a pessoa da legalidade é um altar a ser erguido no mundo espiritual. Para o engano, o espírito do engano ser alimentado ali. Aí você vai gastando seu dinheiro, vai ficando doente, coisas vão quebrando dentro de casa, você não sabe o que acontece, porque foi dado-se uma legalidade. Pessoalmente, conheço vários ministros que foram induzidos a grandes erros. Alguns deles cauterizaram a consciência com pecados morais. Aleluia! Depois que disseram que tiveram uma revelação de Deus que podia separar, que podia casar com outra,
Então, amados, isso é muito complicado. A gente vê muito isso. Não, o casamento não era de Deus, separei e casei com outro, separei e casei com outro. Isso é mentira de Satanás, isso é revelação do diabo, não vem de Deus. E o pior é que ele convence a mentira em verdade, ele convence. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao homem ter duas mulheres, a esposa trair, ao filho roubar, né? A mentir, ele convence. Tem pessoas que mentem tanto e acham que já acha que está falando a verdade. Outros não têm, aleluia. Outros não têm, aleluia. Outros não têm traduzido uma vergonha tão grande como essa ao nome de Cristo, né? Quantas pessoas têm traduzido, têm trazido, melhor dizendo, vergonha ao nome de Cristo, para que o escândalo maior do que esse, só dizer que recebeu uma revelação que o casamento dele não era de Deus, que o casamento dela não era de Deus, ia separar para casar com outro. Para que escândalo maior do que esse? Então eles se tornam ministros fracos porque distorceram a palavra de Deus, né? Distorceram as escrituras. Então o enganador se deleita em distorcer a verdade da palavra. Ele distorce, ele fica feliz, é alimento para ele. Ele mostra isso em Mateus 4:6, quando deturpa o significado claro do Salmo 91, 11 e 12. Jesus não foi enganado por essa cilada. Até mesmo Satanás pode citar, aleluia, né? Normalmente a palavra de Deus, porque ele conhece a palavra do Senhor. Então, aleluia, qual é então a nossa proteção contra essa forma de ataque? Depois que a gente começa a buscar a palavra de Deus, sinceramente, aleluia, o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos revela as respostas dentro da própria palavra de Deus. Nós temos que fazermos o que? Vigiarmos, estarmos atentos aos sinais, estarmos na meditação da palavra, estarmos jejuando, fugindo da aparência do mal, das rodas dos escarnecedores, de fofocas, de disse-me-disse, de leve e trás, porque isso tudo é alimento para o inimigo. Então nós, né, podemos ver que o crente, ele vence todo ataque, né, do tentador com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então nós devemos lembrar de que Jesus usou apenas uma frase para repreender o tentador. Foi só uma frase que o Senhor usou, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então nós, os crentes, podemos vencer o tentador, aleluia, apenas estudando a palavra de Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos entendimento, nós interpretamos, aleluia, corretamente as escrituras sagradas. Porque para entender, para, aleluia, ter discernimento, é necessário estudar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, aleluia, quando nós estudamos, a gente chega à conclusão de que cada cristão deveria desenvolver, aleluia, a própria salvação. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente chega à conclusão que cada crente deve desenvolver a sua própria salvação. Como? Lendo a palavra de Deus, que quando mais você lê, você cresce na presença do Senhor. Você tem certeza de que você é salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não fica preso às experiências dos outros. Deus, ele lhe dá suas próprias experiências. Isso é desenvolver a sua salvação. Então, cada pessoa tem os próprios... nós temos problemas, temos fraquezas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas em Cristo Jesus, nós superamos todos os problemas, todas as fraquezas.
temos os nossos pecados perdoados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, ele diz, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21, 7. Mas é necessário estar na meditação da palavra, é necessário mergulhar, não só ficar com as águas, né, ali nos pés, não. As águas têm que vir nos artelhos, as águas têm que vir nos joelhos, as águas têm que estar na cintura, as águas têm que nos cobrir. Nós temos que, aleluia, nadar sobre essas águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, aleluia, discernimento, temos a interpretação certa, aleluia, louvado seja para não sermos enganadas, não sermos tentados, aleluia, quando vir uma acusação, a gente saber de quem é, de que parte é que está vindo, porque só quem acusa é Satanás, ele é o acusador, mas ainda como tentador, aleluia, como enganador, que eu já falei do tentador e agora estou falando do enganador, o papel dele como enganador, aleluia, ele se deleita em tomar uma parte da palavra e enfatizá-lo para excluir outras das escrituras. Quantas Bíblias hoje está aí aparecendo que foram tirados versículos? Foram tirados versículos que falam sobre o que fala sobre o homossexualismo, que fala sobre o lesbianismo, fala que Deus, né, abomina essas práticas pecaminosas, apesar de amar, né, o pecador, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina a prática do pecado. Aleluia, tanto faz a minha quanto a sua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quantas Bíblias tem que já tiraram muitos versículos da palavra de Deus, aleluia, para poder cauterizar a mente do ser humano. Isso quem faz é quem? O enganador, o inimigo das nossas almas, porque ele não quer que nós venhamos conhecermos a verdade, porque a verdade, ela nos traz para a maravilhosa luz, ela nos tira das trevas e nos leva para a maravilhosa luz. Então, felizmente muitos permanecem, né, bastante equilibrados, né, na palavra, de forma que a aparência do enganador, como um anjo de luz, não os ilude. Então, quando nós estamos na palavra de Deus, a aparência do enganador não vai iludir a gente. Ele pode até aparecer, mas ele não engana a gente, porque nós vamos ter o discernimento. Agora, quando nós não estudamos a palavra de Deus, aí nós vamos ser o quê? Confundidos. Nós vamos ter o que? A nossa visão roubada, nosso entendimento roubado. E aí ele vai vencer, ele vai achar brecha, legalidade e vai começar a operar. Ele opera na vida do pai, na vida da mãe, dos filhos, dentro de casa, porque ele achou uma legalidade. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós fechamos essa legalidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Muitos que estão lendo, né, estas palavras, conhecem a presença do tentador e a aproximação do enganador, porque você que lê a palavra de Deus, nós sabemos quando é uma tentação e quando é um engano. Quando o inimigo se apresentou a você pela primeira vez e a mim, a gente soube, eu soube quando era coisa do inimigo, quando era tentação, quando era engano, eu pude ver nas pessoas, como você também pôde ver. Por quê? Porque a gente está consciente de que é tentação, de que é engano. A gente percebe os seus ataques. Embora seja difícil discernir, mas nós percebemos. Deus nos dá esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, agora a gente, né, nós vamos ao terceiro, que pode ser o mais difícil. Pode ser a maneira mais difícil. Pode ser a maneira, né, de ataque mais forte. O diabo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, é alguém que acusa em uma sala, né, de tribunal.
Aleluia, ele é um caluniador. Satanás, ele significa adversário. Ele significa principalmente adversário e também acusador. É alguém que se opõe a esse papel de acusar ou de acusador. Provavelmente é o mais difícil de discernir e vencer. Muitas vezes nós mesmos, inconscientemente, tornamos-nos ferramentas com as quais o diabo pode trabalhar. Quando nós amaldiçoamos, quando nós murmuramos, quando nós duvidamos, nós damos munição para o inimigo até querer atrapalhar a nossa caminhada. Nós damos legalidade a ele, a entrar em nossa vida e atrapalhar os nossos sonhos, nossos projetos. É por isso que nós temos que termos cuidado com as nossas palavras. Lá no deserto, o povo foi destruído por causa de quê? Da murmuração. O Senhor deixou o tentador destruir, porque eles murmuravam demais. Então nós temos que termos cuidado, porque muitas das vezes nós damos legalidade. Nós damos legalidade, irmãos. Se nós não estivermos atentos, nós damos legalidade, sim. Então, quando Satanás aparece como tentador, sua presença é muito óbvia. Quando vem como enganador, a sua aparência nem sempre é tão óbvia. Quando, porém, vem como acusador, não apenas deixamos de reconhecer sua voz, como ainda podemos confundir com a voz de Deus. Muitas das vezes confundimos a voz do diabo com a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o homem não quer receber o não, só quer receber sim. E a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. E muitas das vezes nós não queremos ouvir o não de Deus, nós queremos ouvir o sim de Deus. Nesse ponto nós somos enganados e muitos provavelmente cedemos à tentação de fazer um juízo carnal sobre um irmão na fé. Quantas vezes pecamos fazendo juízo um do outro? Assim nós somos enganados por todas as três armadilhas de Satanás. Então eu falei do tentador, enganador, e agora eu vou falar do papel como acusador. Como acusador. Então há três maneiras, né? Como acusador, há três maneiras principais de Satanás operar como acusador. Há três maneiras dele operar como acusador. A primeira, Satanás opera, aleluia, acusando o crente perante Deus e acusa Deus perante o crente também. Na primeira, no primeiro capítulo do livro de Jó, lemos que Satanás acusa Jó diante de Deus. Provavelmente Jó, debalde, teme a Deus. Então Satanás, ele replicou lá em Jó 19, 2 vezes o diabo diz ao Senhor: verás se não blasfema contra ti na tua face? Lá em Jó também, primeiro, 11 e capítulo 2, 5, ele também diz: então Satanás acusa a Deus perante Jó. Então ele inverte os papéis. Ao mesmo tempo que ele acusa o homem perante Deus, ele acusa Deus também perante o homem. Então, através da sua esposa também, e através da esposa de Jó, né? Quando ela diz amaldiçoa esse Deus e morre, né? Quando ela diz, então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Que está lá em Jó 2:9. Então, essa é a primeira. Louvado seja o nome do Senhor, é uma das primeiras 3 maneiras, principais maneiras que ele opera como acusador. Então a segunda, Satanás ele acusa outros cristãos perante um crente
Infelizmente, muitas vezes nós não percebemos isso, né? E frequentemente olhamos para os outros cristãos e os julgamos pelo que ouvimos dizer. E Jesus se referiu a isso como ter um olhar mau, que é citado juntamente com o adultério, a prostituição, o homicídio, que está em Marcos 7, 19 e 24. E essas coisas são responsáveis por muitas suspeitas, desconfianças, censuras e críticas que existem no corpo de Cristo. Nós pecamos muitos, amados, com a nossa maneira de olharmos o nosso irmão. Então, a terceira maneira, né, que ele nos acusa, que ele se apresenta como acusador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Satanás acusa um crente perante ele mesmo. Mesmo depois que um crente se arrepende verdadeiramente de um pecado e condenação e culpa, muitas vezes, aleluia, tenho orado com cristãos que vivem com sentimentos de culpa. Então, muitas das vezes, ele acusa o crente perante ele mesmo. Mesmo quando o crente ele se arrepende. Aí, muitas das vezes, a gente está orando com aquele crente e ele ainda está se sentindo culpado por algo que o Senhor já perdoou a ele. Mas ele se sente culpado. Ele não se sente digno de ser chamado filho de Deus. Ele acha que está sujo. Ele acha, né, que ele se sente com a consciência pensando que Deus já perdoou. Mas ele fica trazendo para ele aquele lixo ali, achando que o Senhor não perdoou ainda. Ali é Satanás. Trazendo peso para a consciência dele, para que ele se sinta culpado o tempo todo, para que ela se sinta culpada o tempo todo. Então, Satanás, aleluia, ele também acusa o crente perante ele. E ali aquela pessoa se sente ali com o fardo pesado, fica ali com sentimentos de culpa, fica ali, né, se condenando a algo que Deus ele já perdoou. E a pessoa fica por anos ali achando que Deus não perdoou ainda, sendo que o Senhor já perdoou. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este é o ensino, né, de hoje. E eu fico muito contente por mostrar, né, um pouquinho, né, desses 3 papéis aqui que Satanás ele usa para nos atingir. Espero, né, que os amados, as amadas gostem desse estudo e que Deus em Cristo Jesus, né, possa falar melhor aos vossos corações. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Aquilo que eu não soube me expressar direito, que o Senhor ele ministre o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas saiba que você em Cristo Jesus é mais que vencedor, é mais que vencedora. Deus ele já perdoou os seus pecados. Não há condenação mais para você. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, é uma nova pessoa em Deus. Aleluia. Os seus pecados, as suas culpas já foi jogado no mar do esquecimento. Então não aceite que ninguém venha lhe criticar, lhe apontar. Aleluia, porque Deus ele é contigo para te dar vitória, lhe dar força na sua caminhada. Ele está contigo e é ele quem perdoa. Aleluia, todos os nossos pecados todos os dias, nossas fraquezas, né? E ele já lhe perdoou. Então pare de carregar essa culpa, porque Deus ele é contigo. Aleluia, esse pecado ele já jogou no mar do esquecimento. O inimigo ele não tem mais autoridade, aleluia, nem ousadia de lhe acusar perante o Senhor ou perante os seus irmãos, os seus amigos, a sua família, porque Deus ele já lhe perdoou. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, glórias a Jesus.